Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Brasil. Seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber. E o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo, está muito interessante. Você sabia que existe endocrinologia pediatra? Sim, existe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde hormonal infantil. E quem está aqui presente é a doutora Gabriela Lemos Borges Zanin. Vamos lá, eu vou ter que ler um pouquinho, porque o currículo dela aqui é extenso, né, doutora Gabriela? Vamos lá, senão eu não consigo gravar nada aqui. Médica formada, residência em pediatria pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, doutora Gabriela, se especializou em endocrinologia pediátrica no renomado Instituto de Pediatria e Puericultura, Martagão Gesteira, da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Um dos centros mais importantes do país nessa área. Ela também possui título especialista em pediatria e endocrinologia pediátrica pela Associação Médica Brasileira, AMB, e atualmente atua no consultório privado, oferecendo acompanhamento personalizado e acolhedor a crianças e adolescentes com questões hormonais, metabólicas e de crescimento. Você viu como que é extenso o currículo dela? Tá? Não tem como decorar, viu, pessoal? Se um dia for ator de novela, aí eu decoro, tá? Mas por enquanto, eu prefiro ficar aqui, tá? Doutora Gabriela, seja bem-vinda, obrigado pelo convite, um ótimo dia para você, um bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Tá? E antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para nós começarmos a nossa entrevista daqui a pouco. Você pode falar, todo seu agora. Bom dia, né? Mais uma vez agradecer aí o convite. E não tenho muito o que falar de mim, né? Você falou aí, realmente o currículo é extenso, é porque para a gente poder concluir os nossos estudos, a gente acaba levando bastante tempo. Então, temos, né, graduação em medicina, a questão da residência médica em pediatria e depois a especialização em endocrinologia pediátrica. Então, são passos que a gente não pode pular, né? Cada um vai oferecer uma coisa diferente e a gente vai amadurecendo nesse momento. Fora todas as outras especializações que a gente continua fazendo. Estudando sempre. A gente não para, né? Praticamente. Do jeito que a medicina tem avançado hoje, graças a Deus, né? Que vem ajudando bastante a gente não tem nem como a gente ficar parado, porque cada ano, cada momento são atualizações cada semestre, e que né? Vão ajudando a gente, Perfeito. Exatamente. Então Perfeito. é muito interessante. Perfeito. Vamos lá, doutora. Nós sabemos que existe endocrinologia, maioria, eu acredito que de 10 pessoas, 7, 8 falar em adulto. Me fala um pouquinho sobre a pediatria, a endocrinologia pediátrica. E quanto os pais devem procurar um especialista? Bom, a endocrinologia pediátrica, assim, sou suspeita, mas eu realmente acho uma área muito interessante. O que se sabe muito, o que se divulga muito hoje da parte dos adultos, né, de qualidade de vida, alimentação, estilo de vida, exercício, sono, tudo isso a gente tem que lembrar que começa na infância. Tá? Então, todos esses cuidados de saúde e qualidade de vida vão repercutir na sua qualidade adulto. Então, quanto antes você começar a se cuidar, melhor. E nós temos algumas alterações hormonais que elas impactam muito, tanto na questão do crescimento, do desenvolvimento e do amadurecimento, que se a gente não começa a tratar... Bom, a gente tem algumas que são gravíssimas, que o paciente, na verdade, depende do tratamento para sobreviver, e algumas outras que o paciente consegue sobreviver, mas se não tratadas, podem trazer consequências por toda a vida. Perfeito. Coisas irreversíveis. Perfeito. E qual é a idade, faixa etária? A gente começa, a endocrinologia pediátrica, ela atua... assim, em alguns casos até antes do nascimento, quando a gente já tem alguma suspeita, né, antes do nascimento, mas no geral, de recém-nascido até o desenvolvimento completo da adolescência. Eu falo, né, oficialmente a pediatria, a puericultura, ela engloba pacientes até 21 anos. Então, no geral, a gente atende de recém-nascido até a hora que a gente tem que encaminhar para os adultos. Perfeito. E se aquela mãe que está com gestante, ela pode estar procurando você em relação
ao bebê? Olha, na verdade, nas gestantes, quando tem alguma alteração muito específica, tá? O que mais a gente atende como gestante, às vezes são casos de hiperplasia adrenal, tá? Que às vezes a mãe precisa de algum tratamento e aí a gente já tem que fazer a investigação logo, né? Ou, no geral, quem encaminha pra gente são os próprios pediatras que já falam, olha, a gente tem o suspeita, por exemplo, de acondroplasia, que é o anãozinho. Então, a gente já tem o diagnóstico antes, né, durante o pré-natal, e aí a gente já começa esse acompanhamento. Mas, no geral, não há necessidade de gestações naturais, gestações saudáveis, buscar um endócrino pediatra. Precisa, sim, da consulta com o pediatra, que é um acompanhamento extremamente importante. Preventivo. Mas, quando necessário, eles encaminham, nos procuram e a gente trabalha em conjunto. Perfeito. Doutora Gabriela, quais são os problemas mais comuns que você já atendeu no seu consultório? Ou atende, né? Bom, o nosso mais comum que a gente atende no consultório, assim, é relacionado à obesidade infantil e a gente tem muitos casos de puberdade. Alterações de puberdade. A maioria, puberdade precoce, algumas que as famílias têm dúvidas sobre a puberdade fisiológica também, a gente faz o acompanhamento, e alguns poucos, menos casos de puberdade tardia. Mas a maioria, alterações realmente relacionadas à obesidade e de desenvolvimento de puberdade. E em relação à diabetes? Diabetes infantil, a gente tem bastante. Uma coisa muito grande. Uma coisa muito grande. A gente tem, na infância, né, a gente tem 2 casos mais prevalentes de diabetes, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele tem aquela característica realmente de vir mais na fase da adolescência, decorrente de hábitos de vida não saudáveis. E o diabetes tipo 1, o clássico, ele realmente tem os sintomas na infância. A gente não sabe por quê, mas ele tem alguma característica, por exemplo, sazonal. Na fase da pandemia, tivemos vários novos casos de diabetes tipo 1, tá? Agora deu uma amenizada e daqui a pouco vem e surgem novos casos, mas temos também diabetes tipo 1. Perfeito. Doutora, agora uma curiosidade aqui do programa. Vamos colocar um pouquinho em relação lá atrás, que eu acredito que as alimentações eram mais saudáveis. E hoje, já tudo pronto praticamente no supermercado. Como que você vê isso hoje por ser uma endócrina pediatra? Olha, realmente, antigamente todo mundo... Muito conservante. Falava muito em relação a essa questão de que a vida era mais saudável antigamente. Isso se a gente for pegar antigamente um pouco mais atrás, né? Porque eu falo assim, na minha época de infância, refrigerante era uma coisa que era muito comum. Então, eu tomei refrigerante desde pequena. Questão de salsicha, hambúrguer, esses nuggets, né, os empanados. Salgadinho. Então, assim, era uma coisa que na nossa casa a gente consumia. Tá? Então, se você for pegar, digamos assim, há uns 50 anos atrás, eu acho que essa oferta era muito menor, né? E nós passamos, o que eu vejo? Eu acho que na minha época, a gente não tinha tanta informação do malefício que esses alimentos causavam. Então, o consumo era muito mais intenso. Hoje em dia, eu acho que temos 2 extremos, sabe? Temos aquela informação. Então, a gente percebe que tem muitas famílias que escolhem a praticidade e, não, eu vou mandar a bolachinha mesmo para o meu filho de lanche porque eu não tenho tempo para ficar preparando, e vai, assim, 90% na praticidade. Mas, por outro lado, nós hoje, a divulgação de informação é muito grande. Então, tem muitas famílias que já entendem esse prejuízo e que já mudaram muita coisa. É até uma coisa assim, muito interessante, da escola do meu filho, que eu tenho um filho de 5 anos, e aí a professora pediu essa semana para a gente enviar uma garrafa PET para eles fazerem alguma atividade de 600 ml. Eu achei muito interessante, porque assim, as mães, no nosso grupo de mães, começaram a falar:
onde que eu vou arrumar essa garrafa? Aqui a gente não toma refrigerante há não tem muito hábito. tempo. E aí, então assim, vamos fazer, então vamos todas mandar a garrafa de 500 ml de água, então, e não sei o quê. Então eu achei uma coisa muito interessante. Apesar de que também teve um outro dia que o meu filho chegou para mim e perguntou, mamãe, quando você vai mandar bolacha recheada e um achocolatado para mim de lanche? Aí eu falei, filho, não estou entendendo. Mas é porque o fulano leva todo dia. Eu falei, filha, a gente já conversou, né? Essas coisas a gente nem tem em casa, então você não vai levar para a escola. Então, tem os dois lados da moeda. Então, eu acho que a gente tem esse equilíbrio. Mas aquelas famílias que realmente optam pela praticidade, a gente acaba vendo as consequências a curto prazo. Com certeza. Eu sou a doutora Gabriela, viu? Com certeza. Em casa não entra refrigerante. Pra quê, né? Tem um filho de hoje 16 anos, tomava coca. Hoje ele, assim, diminuiu muito, mas ainda continua tomando. Mas agora, minha filha, doutora, não toma refrigerante de jeito nenhum. É água. Mas eu falo, água. A gente tem opções, não é? E a gente E sobrevive muito também, bem né? sem. Verdade Exatamente. Mesmo, tá? E outra coisa também, só para acrescentar essa minha pergunta e a sua resposta, eu acredito que, a gente falou antigamente, mas uns anos atrás, existia uma atividade física entre vizinhos, né? Jogava bola na rua, brincava, queimava, jogava pet. Isso na minha época, eu não sou tão velho, tá, pessoal? Mas na minha época era assim. Hoje já não, né, doutor? Hoje você come coisas industrializadas e fica no computador praticamente 24 horas, joguinho, então não tem aquela atividade física como tinha naquele passado. Isso também influencia muito, né? Influencia muito, mas outra coisa que eu acho que também estamos enfrentando os dois extremos. Porque apesar de que as ruas eram mais seguras e as crianças brincavam muito mais, mas por outro lado, tem muita gente hoje que mora em condomínio, tá? Eu falo em condomínios de casas mesmo, que são grandes, mas eu tenho muitos pacientes que moram em prédios. A maioria dos prédios hoje em dia tem uma quadra, sabe? Não precisa ter uma quadra, é uma área pequena que a criança consegue dar uma volta de bicicleta. Eu falo, pular uma corda, não ocupa espaço. Então, assim, as pessoas, eu acho que acabam se acomodando, né? Também. Então, eu vejo esses dois extremos. Perfeito. Vamos lá. Continuando, doutora Gabriela, existe uma idade crítica para se observar mais de perto o desenvolvimento hormonal das crianças. Qual é essa idade? Olha, na verdade, eu falo assim, toda criança, ela merece ter um bom acompanhamento pediátrico. Então, quando é uma família que leva essa criança com a frequência que o pediatra orienta, a gente já consegue identificar qualquer alteração o mais precoce possível. Porque, por exemplo, digamos assim, depois dos 6 anos, a gente tem uma possibilidade maior de antecipação de puberdade. Então, já é uma fase que a gente tem que ficar mais alerta. Por outro lado, déficits de crescimento, a gente já pode ter antes disso. Então, se a família não tem esse acompanhamento, pode ser que passe batido. Então, é importante, assim, desde o nascimento, a gente ter aquelas consultas com o pediatra com muita regularidade para que qualquer alteração seja identificada a qualquer momento. Eu falo, precisa fazer acompanhamento com o endócrino pediatra exclusivamente, né? Não, o pediatra, ele consegue sim identificar quando a gente consegue aquela regularidade. O problema é que hoje em dia, graças a Deus, né? As crianças vão crescendo, vão adoecendo menos, as famílias acabam buscando cada vez menos o acompanhamento de rotina, né? Leva quando está doente, num pronto-socorro, que a gente não consegue fazer esse acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Então, às vezes, chega pra gente em fases, por exemplo, de puberdade já muito avançada, que a gente teria que ter identificado antes. Então, eu falo, a qualquer idade da infância, a gente tem que estar alerta. Perfeito. Doutora, só para dar uma esclarecida aqui, o pessoal do outro lado ali, que estão nos assistindo, o nosso público ali, o Estado Play, difere um pouquinho para nós qual é a diferença da pediatria e para o endócrino pediatra. Porque eu acredito que o pessoal, mas endócrino, mas vou levar na pediatria. Sim, então, não. qual que é essa diferença? Exato. Em relação à patologia, em relação aos cuidados, à saúde? Então, realmente, assim, eu falo, essa questão de ter um pediatra, né,
é que a gente fala, o pediatra para chamar de seu é muito importante. Por quê? Tanto você vai acompanhar o dia a dia, o básico da criança, questão de crescimento, desenvolvimento, criança está engatinhando, está andando, está falando, então tem que identificar, não está falando, eu vou encaminhar para fono. Então, a pediatria, ela faz esse englobamento geral, tá? Que é muito importante. E quando tem alguma suspeita de alteração hormonal, aí encaminha para o pediatra. Então, o que a gente, para o endócrino pediatra, o que a gente faz? A gente acompanha todas essas alterações hormonais. Alteração de crescimento, alteração de puberdade, alteração de tireoide, diabetes, alterações adrenais. Tá bem explicadinho. Então, a gente tem essas causas específicas. E eu falo assim, muitas vezes, tem mães que perguntam para mim, doutora, mas agora a gente pode ficar fazendo acompanhamento só aqui com a senhora e tal? Eu falo, olha, a parte de crescimento a gente vai fazer aqui, desenvolvimento de puberdade a gente vai fazer aqui, mas ficou doente, doenças crônicas, respiratórias, isso é o seu pediatra ou especialista específico que vai te orientar. Tá aí a diferença, tá, pessoal? Muito bem explicadinho. Bom, no comecinho, você falou sobre o mais procurado para você, na sua especialidade, é a puberdade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento e puberdade, tá? Como saber se uma criança está crescendo normalmente? Nós temos na pediatria os gráficos, né, de crescimento. Então, é muito importante que nas consultas, inclusive assim, quando eles vêm a nós, é muito importante que eles tragam essas informações. Por exemplo, a gente não precisa de exatamente todas as medidas todos os meses, mas identificar quando que começou a ter essa alteração do crescimento. Então, as medidas, a caderneta de vacinação que o governo oferece é uma ferramenta maravilhosa para a gente, porque aí a gente começa a ter esses parâmetros. Então, é importante a gente colocar sempre a questão desse crescimento da criança no gráfico. Então, a criança tem que seguir, né, aquelas linhas. A gente sabe que tem algumas variações que são as adaptações da idade mesmo, que isso pode acontecer, mas quando a gente tem desvio de crescimento mais importante, isso a gente tem que identificar o quanto antes para fazer o tratamento necessário. Tá. E aquela mãe que começa a perceber, falar assim, doutora, acho que já surgiu isso no seu consultório, né? Olha, doutora, meu filho tem 10 anos e faz... Desculpa, meu filho tinha 10 anos, hoje está com 12 e faz 2, 3 anos que eu não compro roupa para ele. Isso acontece. Acontece, né? Acontece. Como eu falei, realmente, nós temos algumas fases que essa diminuição do crescimento, a gente considera ela como fisiológica, tá? Essa fase, inclusive... Não chega a ficar patológico. Não chega a ficar patológico, mas obviamente a gente tem que acompanhar. Então, por exemplo, essa fase de 10 a 12 anos que você falou, inclusive no menino, é uma fase muito prevalente da gente ter uma diminuição da velocidade de crescimento. Então, é aquela criança que primeiro, segundo ano de vida cresce bastante, né? E depois, aos pouquinhos, durante a infância, a velocidade de crescimento vai discretamente diminuindo até o começo da puberdade. Então, a gente fala, antes do menino começar o desenvolvimento de puberdade, às vezes ele faz uma queda significativa, com perda realmente no gráfico de crescimento e que a gente precisa excluir se é algo patológico ou se é algo que precisa ser tratado. Então, eu já tive pacientes que a gente só acompanhou, sabe? Mas tive pacientes que a gente precisou fazer tratamento. Então, acontece. É uma causa também de parada, que a gente fala de crescimento, muito importante, é a alteração da tireoide. Então, com a alteração tireoidiana, a gente fala, não há osso que cresça sem hormônio tireoidiano. E é incrível que quando a gente começa o tratamento, aquele desenvolvimento da criança volta a desenvolver maravilhosamente bem. Com certeza. Perfeito, perfeito. Tá. E quando o atraso
ou avanço da puberdade deve ser motivo de preocupação? A puberdade realmente ela precisa ser acompanhada, né? Principalmente nos casos de desenvolvimento de puberdade precoce. A puberdade precoce, ela vai trazer, né, prejuízos, a gente fala assim, que são alguns prejuízos irreversíveis. Um que a gente fala muito é em relação ao ganho de estatura, tá? Assim, digamos que é como se a criança entrasse na puberdade com um crescimento daí pré-determinado, tá? Então, durante essa fase de puberdade, vamos dizer que essa criança vai crescer 25 a 30 centímetros. Quando a puberdade começa numa idade muito cedo, essa criança não tem estatura suficiente para terminar com uma estatura final normal. Então, a gente tem uma perda significativa de estatura final, algumas realmente abaixo até dos níveis normais e a maioria das vezes abaixo do alvo, né, familiar. Então, isso é uma coisa muito importante. Fora as repercussões psicológicas, né? São crianças que começam a ter as alterações do corpo, de mente, produção hormonal, que não são compatíveis com aquele momento, né? Eu falo que a fase da puberdade já é naturalmente uma fase conturbada, é uma mudança muito grande, né? Se a gente for pensar, é uma criança que em um período relativamente curto vai se tornar um adulto. Então, é alteração psicológica, alteração de crescimento, alteração do corpo. Então, isso já é naturalmente conturbado quando acontece na idade certa, né? Aquela fase cheia de perguntas, de questionamentos. Quando isso acontece antes do tempo, é muito ruim. Quando acontece mais tardiamente, assim, a gente não pode ter também impactos no crescimento, que a gente tem que fazer esse acompanhamento, mas a gente vê que, digamos assim, tem muito impacto no social da criança. Por exemplo, aquela menina que vê todas as amiguinhas com desenvolvimento de mamas, daqui a pouco todas as amiguinhas estão menstruando. E por que eu não? Isso. Por que está acontecendo? E os meninos, o que mais traz a angústia para eles é que o crescimento fica prejudicado nesse período. Então, eles, na hora que eles vão se comparar aos amigos, os amigos todos estão esticando e ele ainda está pequenininho. Então, isso nessa fase gera uma angústia muito grande, sabe? Eu já tive pacientes, meninos, que chegam assim, a gente vai acompanhando e eu falo, mas tá tudo bem, sua hora vai chegar, calma, cada um tem seu tempo, né? Porque a gente tem que saber respeitar o tempo fisiológico de cada um. Com certeza, E alguns, assim, já tive alguns pacientes que choravam, mas eu não quero ser diferente de todo mundo, todos os meus amigos já têm pelo, eu nem desodorante eu não uso. Então, isso gera uma angústia muito grande. Então, quando a gente tem a orientação, explica e vê, realmente exclui as causas patológicas, é muito importante. Perfeito, doutora, perfeito. Bom, nós sabemos que, de novo, que a alimentação é um dos, hoje em dia, né, por fator de industrializado, cheio de hormônios hoje em dia, tá? Então, é verdade que os fatores de alimentação, de obesidade, em relação à obesidade ou exposição hormonal, afeta a puberdade? Afeta sim. Hoje temos os famosos, hoje é muito divulgado sobre os disruptores endócrinos, né? Então, a gente sabe que tem, assim, no mundo inteiro, né? Em todos os lugares, a gente tem esses disruptores que, na verdade, eles são ou substâncias muito parecidas com os nossos hormônios ou que fazem o nosso corpo entender que está tendo uma circulação hormonal ali e pode sim desencadear o desenvolvimento de puberdade antes do tempo. Nas meninas isso é uma coisa muito comum, uso de cosméticos, esmalte, maquiagem, elas gostam de brincar dessas coisas. Então, assim, a gente sabe que a sensibilidade pessoal é diferente. Então, tem algumas meninas que podem sim usar e que não vão sofrer nenhuma consequência, mas a gente sabe que tem aquelas que podem sim acontecer. E a obesidade, a gente fala que ela entra como um facilitador, tá? Então, nos próprios produtos a gente pode ter esses disruptores endócrinos e tem uma questão hormonal que é a leptina, né? Presente daí em grande quantidade desses pacientes
com obesidade, que a gente sabe que a leptina, ela, não é que ela vai ativar a puberdade, mas parece que ela tem um efeito permissivo. Então, ela facilita com que o corpo entre na puberdade. Então, sim, são fatores muito importantes que precisam ser considerados. Perfeito. Agora uma pergunta aqui, para você, tá, doutora? Nós sabemos que hoje a população, principalmente as criançadas, elas estão muito ligadas ao corpo, fica bonita. Tanto o menino como a menina. Perfeito? Uhum. E eu vejo hoje, principalmente em academias, meninas de 12, 11, 13 anos malhando. Isso prejudica o crescimento? É mito? Não é mito, mas também não é verdade, digamos assim. Meio termo, tá, pessoal? Eu falo que o segredo da vida é o equilíbrio, né? Antigamente era, digamos, proibido, né? Adolescentes não podiam fazer exercício de musculação. Você não vai crescer, exatamente. Aparentemente, quando a gente tem um exercício, não só a musculação, tá? Mas qualquer exercício físico com uma intensidade muito grande, isso pode repercutir negativamente no crescimento, tá? Em relação à musculação em si, já foi muito falado. Mas o exercício de resistência, ele vai acelerar o fechamento da placa de crescimento. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não é verdade, tá? Que a gente não tem esse efeito direto na placa de crescimento e que pode sim ser feito. A minha preocupação, Gabriela, tá? Isso aí. É que os adolescentes, eles são muito imaturos. Isso é natural da adolescência, né? Então, a gente fala, esse amadurecimento, ele vem com o passar do tempo. Então, para que seja feito um exercício de qualidade, eles têm que ser bem assistidos. Não ir para a academia com um coleguinha que vai lá, eles vão ficar competindo com o peso que vai fazer, sem cuidar da postura, sem cuidar de como está sendo executado. Então, isso pode trazer mais prejuízo para a saúde do paciente do que o benefício. Então, eu sempre falo, vai fazer a musculação, sim, evitar o excesso de peso, até porque a gente sabe que não é o peso que vai trazer a qualidade ao exercício, e sim a maneira da execução. Então, perfeito. Nem sim, nem não. Perfeito. E você sabia que quando você pega muito peso, você está fazendo micro lesões na sua musculatura, fibra muscular? Então fica sabendo, tá, pessoal? Tá certo, exatamente, exatamente. Acompanhamento, pessoal. Nada contra, a atividade física é sensacional. Eu faço atividade física há mais de 40 anos, mas sempre acompanhando. Tá? E hoje eu vejo muitos jovens, como você acabou de falar, competindo um com o outro, pegando mais peso e tomando suplementos que... Sem nenhuma orientação. Perfeito. Exatamente. Tá? Vamos para o bloco 3 aqui, que a conversa é muito boa. Olha, doutor, eu estou adorando essa conversa. Eu também, estou adorando. Vou marcar mais vezes ela aqui, viu, pessoal? Tá? Bom, é um assunto interessante, que eu vou persistir nesse assunto, que hoje eu acredito que cada 10 jovens... 9 são obesos, né? Olha, a prevalência é um pouquinho tá menos. Muito grande, a gente hoje. Tá bem grande, tanto não só a obesidade, mas o sobrepeso. Sobrepeso, né? tá? Que é o começo, perfeito, né? Tá, exatamente. Então, o bloco 3 aqui é sobre obesidade infantil e distúrbios hormonais, tá? Vamos lá. Quais distúrbios hormonais podem levar à obesidade infantil? Nós temos realmente, né? A gente fala das causas da obesidade exógena, que seria por fatores externos mesmo, hábitos de vida, e a obesidade endógena, né? Temos sim algumas alterações hormonais que podem facilitar esse ganho de peso. O principal que a gente vê é a alteração da tireoide. Temos também distúrbios de cortisol que também prejudicam. A própria deficiência do hormônio de crescimento também vai facilitar com que essa criança tenha depósitos de gordura, né, em outros locais, que não os mais comuns, e em maior quantidade.
temos também algumas outras causas genéticas que são causas mais raras. Deficiência da leptina, deficiência de grelina. A gente tem outras possibilidades hormonais também para causa endógena, real, né, da obesidade. Perfeito. Tá. E como diferenciar uma criança com sobrepeso por alimentação inadequada de uma disfunção hormonal? Olha, eu falo, a principal diferença, a gente tem alteração no crescimento. Quando a gente tem uma causa endócrina, por exemplo, alteração da tireoide, a gente tem a alteração do cortisol, a gente tem a deficiência do crescimento. Esses hormônios, eles são essenciais também para o crescimento. Então, além do ganho de peso, a gente tem essa outra alteração que é uma alteração muito importante. O que a gente pega da obesidade, que a gente classifica como obesidade exógena por fatores externos, geralmente essa criança vem acompanhada de um crescimento normal ou, na maioria das vezes, até um pouco além do que a gente fala do potencial genético. Por quê? É como se realmente esse excesso de peso fosse estimulando um crescimento um pouco mais rápido. Ah, mas e aí, vai ficar muito grande? A gente vê que o quê? Acompanhado com esse ganho de peso e esse crescimento mais intenso, a gente tem um avanço também da idade óssea, a gente tem um amadurecimento ósseo mais precoce. Então faz com que essa criança cresça mais durante a infância, mas na fase da adolescência faça um estirão de crescimento mais curto e às vezes ela não consegue atingir todo o potencial genético de crescimento. Como já cresceu bastante na infância, acaba não ficando baixinha, mas às vezes fica abaixo do potencial genético que ela tinha. Então assim, a diferença fundamental, crescimento. Crescimento, perfeito, tá. E o tratamento da obesidade da infância deve envolver endocrinologista para sempre? Olha, realmente, sim, deve envolver, na verdade, não só o endocrinologista, né? Porque a gente sabe que a obesidade é um problema crônico. A maioria das vezes, a gente já vê a família com problema de obesidade. Isso. Então, a gente tem que tentar fazer uma reestruturação, uma readequação familiar. É uma coisa que eu ia te perguntar, que na realidade não é só a alimentação da criança, mas também a alimentação da família. Da família. Que também a família tem que mudar junto, né? Senão, pai, você está comendo coisa gostosa, eu vou comer isso aqui? Você eu tá comendo posso, uma mas carne, você não pode. Então. Eu vou tomar um refrigerante, mas você não pode. Isso. E isso é nítido que a gente vê. Ah, mas aí chega na consulta depois, nossa, ela diminuiu muito o refrigerante. E aí as crianças também, elas são dedo duro, né? Doutora, mas a minha mãe tá tomando todo dia. Aí eu falo, eu oriento. Quando a mudança não é da casa toda, não vai, assim, vai funcionar, a criança pode até perder peso, 1 mês, 2 meses, depois volta tudo ao normal. Então, a gente precisa de um acompanhamento endócrino, a nutricionista é muito importante, fundamental, precisa de uma prática de exercícios físicos, então... Um conjunto, né? É um conjunto, então isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, então... O endócrino pediatra vai ajudar a organizar todos isso e tentar identificar se tem alguma causa que precisa de tratamento ou não. Tá. E outra curiosidade, tá na moda agora, tá? Principalmente na parte de adulto, tomar os injetáveis para emagrecer, tá? As canetas. As canetinhas. A endócrino pediatra envolve a caneta também? Também envolve, porque, como eu te falei, né, a gente atende pacientes até 21 anos. Então, essas canetinhas, elas estão trazendo assim, benefícios muito importantes nos pacientes com sobrepeso e obesidade. É óbvio que na infância e adolescência a gente precisa ser muito criterioso para poder prescrever essas medicações. Mas nós temos as canetinhas aprovadas para uso acima de 12 anos. Então, tem alguns pacientes já indicado, exatamente, que a gente já pode, sim, iniciar a partir dos 12 anos. Mas, mais uma vez,
tanto no adulto quanto na infância, né? A gente fala, nenhuma medicação faz milagre. É lógico, com certeza. Não se adianta ficar tomando e comendo coisa... Exatamente, exatamente. Então, se a gente não muda os hábitos, vai gastar dinheiro, porque são caros. Não é barato. E não vai ter o resultado. Pode até ter resultado a curto prazo, mas a longo prazo tudo volta. Tudo estaca zero, perfeito. Exatamente. Vamos lá. Vamos para o bloco 4 aqui, doutora, é sobre diabetes tipo 1, tá? E outras condições crônicas. Quais são os primeiros sinais do diabetes tipo 1 nas crianças? O diabetes tipo 1, ele tem um quadro muito clássico, tá? É difícil de alguém não perceber, porque é uma evolução clássica e rápida. Isso, como que eu consigo notar isso? Então, assim, o que acontece? Ele pode acontecer, a gente tem o diabetes tipo 1, né, que começa na fase neonatal, que é mais raro, mas depois já é uma criança que já tem, que já anda, que já fala, então que acaba tendo, já expondo mais, né, os sintomas. Mas o principal é aumento da sede, é muita sede que a criança toma, que a criança tem. Então, a criança passa a tomar grandes quantidades de líquido e, assim, a família percebe essa diferença, até porque durante a noite, não consegue passar uma noite sem tomar água, porque a sede realmente é muito grande. Pela sede, elas perdem muito xixi, o aumento da glicose, né, faz com que tenha uma perda muito intensa de urina. Então, durante o dia, né, crianças que já estão desfraldadas, né, é fácil, a criança até, mas às vezes eles ficam, nossa, mas tomei muita água, então estou fazendo muito xixi, ok. Mas aí, o que chama atenção, também à noite, é uma criança que vai levantar 2, 3, 4 vezes no meio da madrugada para poder fazer xixi, ou crianças que já tinham um controle também, que não faziam mais xixi na cama, voltam a fazer xixi na cama, porque a quantidade realmente é muito grande. E junto com tudo isso, tem uma perda de peso significativa, que é, né, que a gente fala, o problema do diabetes tipo 1 é que o corpo para de produzir a insulina. Sem a insulina, o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia e acaba consumindo a gordura, a questão muscular. Então, a perda de peso é uma coisa muito intensa. Em 2 a 3 semanas, a gente fala, o paciente chega a perder cerca de 10% do seu peso. Então, é uma coisa que chama atenção. A criança fica com aquela carinha abatida, desidratada. Então, chama atenção. É uma clínica rápida. Então, não dura 3 meses. Entendi. Entendeu? De 2 a 3 semanas, 1 mês, a criança já vê a evolução. E geralmente é menino, menina? A idade, mais ou menos? Na verdade, é muito variável. É muito variável. Tem pacientes de 3 anos, antes disso também acontece. Tem pacientes que acontecem já na fase da adolescência, 10 a 12 anos. E alguns até adultos jovens, que a gente fala. Mas isso acontece no histórico familiar, doutora? No histórico familiar? Na verdade, o histórico familiar do diabetes uma criança tipo... ter esse tipo? Pode acontecer, porque o diabetes tipo 1, ele tem uma causa genética, sim, tá? A gente tem alterações genéticas, mas a gente precisa, digamos assim, ter que a gente fala, um estímulo externo que até hoje não se sabe muito bem o que é. Fala-se muito sobre uma infecção viral prévia, que aí acaba que, digamos assim, acorda os anticorpos positivos que a gente tem para a destruição das células produtoras de insulina. Mas, caracteristicamente, o diabetes tipo 1, ele não tem uma história familiar rica. Pode ter, mas pode ter outras doenças. Mas não é o fator principal, então? Não é o fator principal. Pode ter associação com outras doenças autoimunes, tá? Então, tem gente que tem alteração vitiligo, alteração de tireoide. Então, a minha avó tem alteração da tireoide, meu pai tem vitiligo. Então, vai juntando os doenças, históricos. Porque a gente classifica como uma doença autoimune. Então, a autoimunidade, na maioria das vezes, está presente, mas não especificamente o diabetes. Perfeito. Muito bem explicado, tá? E como que é... bom, você já falou, o diagnóstico é feito através... Na verdade, assim, quando a gente tem os sintomas, né, a gente tem que fazer a glicemia. Então, fez uma glicemia. A glicemia que a gente fala ao acaso, sem jejum, acima de 200, com sintomas,
é diagnóstico de diabetes. Sim, a gente faz daí outros exames, né, para confirmar, mas a clínica com uma glicemia alterada, ela é muito característica. Perfeito, perfeito. Existem outras doenças endócrinas crônicas que merecem atenção especial dos pais? E, na verdade, todas as doenças endócrinas aí vão merecer o acompanhamento, né? Por exemplo, alteração da tireoide. A gente fala uma coisa que parece tão boba, mas a gente tem alterações da tireoide que vêm com o passar da infância e outras que já vêm desde recém-nascido. E a gente fala assim, é a principal causa que a gente tem de atraso de desenvolvimento muito facilmente tratável. É um comprimidinho que toma todos os dias e acabou. Então, pode trazer alteração escolar, alteração de crescimento, alteração de peso, da criança no bebezinho, alteração realmente de desenvolvimento, o intelectual dele tem uma fase que se a gente não trata, pode ser irreversível. Então, temos outras, né, alterações, por exemplo, de glândulas adrenais, que se a gente não trata também, pode trazer tanto problemas na questão do crescimento, de disfunção de menstruação. Então, todas as doenças endócrinas merecem muita atenção. Bom, uma outra curiosidade, doutora, que nós queremos saber é o seguinte: se a gente fala muito hoje em dia que está visível o autismo, eu não sei se influencia dentro da sua área. Tem a ver uma ligação com o endócrino, pediatra? Pode ajudar nessa parte? Na verdade, assim, da parte da endócrino, assim, para causa, efeito do autismo, a gente não tem. Mas a gente acaba trabalhando em conjunto também com os neuropediatras, né? Porque algumas medicações que eles usam, que controlam muito bem o autismo, acaba fazendo um ganho de peso muito grande e algumas outras alterações hormonais. Então, muitos pacientes, né, que têm autismo, que fazem uso de medicação, acabam vindo para a gente por alterações hormonais, mas a maioria das vezes é por uso de medicamentos, tá? E tem algumas vezes que fala assim, nossa, mas ele com essa medicação ganhou muito peso. Eu falo, a gente sempre precisa avaliar o custo-benefício. Mas foi a medicação que está controlando bem a questão do autismo, o rendimento melhorou, vamos embora, a gente vai trabalhando de outra maneira. Entendi. E tudo então, vai no equilíbrio. Ligação, pode consultar contigo? Pode sim, a gente trabalha em conjunto com os neuropediatras, então, isso. Por isso que o programa você precisa saber, tá, pessoal? É uma curiosidade muito grande nossa aqui. Olha, doutora, o papo está muito gostoso, mas nós estamos chegando no final aqui. E eu queria que você falasse umas considerações finais para o pessoal do outro lado ali, qual a importância da sua profissão. Então, como eu falei no começo, né, modéstia à parte, eu acho uma área, assim, absurdamente interessante e é muito gratificante quando a gente vê os resultados nos pacientes, né, então, assim, como eu falei, eu tinha um adolescente que não crescia e eu fiz... E depois, agora ele já está em estatura final. Teve um dia que ele chegou para mim falando assim, doutora, muito obrigada por nunca ter me tratado. Eu falo assim, tá vendo? Você cresceu sozinha. Então, é importante o quê? A gente estar atento aos nossos filhos, às nossas crianças. Qualquer dúvida, eu falo, procure. Não fique na dúvida. Pode ser que vocês cheguem e que a gente fala, tá tudo bem, pode acompanhar só com um pediatra, mas eu falo, na dúvida, na criança a gente não pode deixar passar. Leva e a gente avalia e a gente tranquiliza tudo. E qual a orientação que você fala para os pais? Levem ao pediatra, tá? Mantenham o acompanhamento com o pediatra regularmente, porque uma criança saudável com um pediatra adequado não tem preço. Com certeza. É fundamental. É fundamental. Pessoal? Olha, doutora, muito obrigado, muito simpática. Eu que agradeço. Obrigada. E eu espero você mais vezes aqui em outros tipos de assuntos. Estou eu acredito que aberta. Deve ter muito assunto da sua área. Né? Muito, é muito interessante. Vamos marcar outra vez. Um ótimo dia para você, muito obrigado. Também. E a vocês do Estado Play que segue aqui nós aqui pelo YouTube, gostou da entrevista? Você viu como que é interessante? A gente fica só naquela dúvida, endócrino adulto, então tem várias especialidades dentro da medicina. Procure informação, tá? E outra coisa, doutor, antes de encerrar, o seu contato. Meu contato, meu consultório, vocês vão me matar, mas eu não tenho, vou deixar para vocês o telefone, porque eu não sei de cabeça. Então depois você pode entrar em contato comigo, que ela vai deixar, aí nós passamos para vocês, tá bom? Pessoal, uma ótima
quarta-feira, uma ótima semana, meio de semana ainda, e muita saúde para vocês. Fique com Deus e até o próximo programa Você Precisa Saber.